Fala pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Café com Emergência. Eu já estou aqui com o meu café, então prepara o seu que hoje a gente vai falar sobre um artigo bem interessante. Em outro episódio aqui a gente falou de sofrimento moral. Eu recebi muitos feedbacks positivos sobre o episódio. Muitas pessoas curtiram esse tema. E o que mais me chamou a atenção, na verdade, foi que muita gente nunca nem tinha ouvido falar naquele termo. Quando a gente fala de sofrimento moral, então a gente fala daquele aperto no peito, uma sensação que corrói a gente por dentro, quando sabemos que a gente deveria fazer alguma coisa e a gente não consegue fazer, seja por falta de recurso, de estrutura, de tempo, de sistema ou até de apoio. E hoje eu queria continuar essa conversa, mas eu quero ir para um lugar ainda mais íntimo. Antes de entrar no tema, eu queria comentar só uma coisa. Pode ser que em algum momento você tenha pensado, poxa, mas esses temas do café com emergência são muito pesados. E eu entendo essa impressão, mas a minha ideia aqui não é deixar ninguém triste. Muito pelo contrário. A minha ideia é discutir a realidade. Ser o médico que dá a notícia boa é muito fácil. Ser o médico da alta, do que deu tudo certo, do pode ir para casa, é a parte leve da nossa profissão. Só que essa não é a maior parte da vida de quem trabalha na emergência. E aqui a proposta é a mesma desde o começo. A gente vai falar do que precisa ser falado, do que em geral a gente não vê nos livros, daquilo que você não vê no capítulo de protocolo, você não vê no fluxograma bonito do guideline, mas que está praticamente em todo o plantão seu. E é dentro desse espírito que eu trago o tema de hoje. E eu quero falar sobre as coisas que a gente carrega, porque por fora, na emergência, a sensação é de que tá tudo certo. Paciente atrás de paciente, a piada na sala, o café no copo, o meme no grupo, a prescrição saindo, a intubação bem feita. E se alguém olha de fora, parece que a gente vai tocando a vida normalmente. Mas por dentro a história é outra. Por dentro, a gente carrega um peso que raramente é conversado. Tragédias, pacientes difíceis, decisões que nos rasgaram, conversas que nos perseguem, cenas que voltam na hora de dormir. Esse episódio ele nasceu de um texto lindíssimo de um emergencista, o Horace Spiegel, chamado The Things We Carry, que foi publicado em janeiro desse ano mesmo, no New England Journal. Eu não vou reproduzir o texto aqui, mas eu quero usar a ideia central dele como ponto de partida, misturando com as minhas próprias experiências para ver se a gente consegue se reconhecer um pouco nesse espelho. Vamos começar pelo lado mais leve. Se a gente para pensar, todo emergencista tem seu kit de guerra. E tá ficando comum a gente ver aqui no Brasil os residentes de emergência, emergencistas seguindo o mesmo padrão. Pijama cirúrgico, tênis da Vans no pé, pochete cheia de instrumento, tirante no pescoço, crachá para identificar qual que é a sua residência. Tem quem seja ainda mais raiz e ainda ande com um estetoscópio no pescoço, mas a verdade é que tem muita gente já com ultrassom portátil na pochete. Tem a tesoura do trauma, que a gente jura que é nossa, mas na verdade passou na mão de todos os residentes do serviço. A ampola de adrenalina que alguém carrega como se fosse um amuleto. Outros gostam até de carregar uma lâmina de bisturi. O celular muitas vezes com cronômetro, 1000 fotos de prontuário, eletrocardiograma. E é quase um ritual. A gente vai se equipando, como quem veste uma armadura para entrar em mais uma batalha. Mas se eu for honesto, não são esses objetos que mais pesam no final do plantão. O que pesa de verdade não tá no bolso do nosso pijama. Tá aqui, ó, no peito e tá aqui na cabeça. E é aí que o texto conecta com a nossa realidade. Ele começa descrevendo a caneta, o crachá, o bisturi e de repente começa a listar os pacientes que ele carrega junto. E eu percebi que eu também tenho a minha lista. E provavelmente você que está me ouvindo também tem a sua. O primeiro que fica é uma história de um paciente de 6 meses, que era um bebê internado de forma eletiva por causa de uma hidrocefalia. Era um daqueles casos em que, teoricamente, estava tudo organizado. O problema é grave, mas o plano é claro, a equipe estava alinhada, a internação é programada. Era uma criança de difícil acesso venoso. Depois de várias tentativas, ficou decidido que seria necessário passar um acesso central. Tudo foi feito como manda o figurino. Então, a cirurgia pediátrica foi acionada, o material foi separado, sedação planejada, todo mundo devidamente paramentado.
Aquela cena de procedimento controlado que, em teoria, não tem por que fugir do script. Eu ali do lado, eu estava olhando aquilo com um misto de curiosidade e respeito, porque eu nunca tinha visto um acesso central sendo passado em um ser humano tão pequeno. Eu queria observar cada detalhe, aprender o máximo possível. E aí, quando a sedação começou a ser feita, um monitor apitou. De repente, a sistolia. Uma criança de 6 meses que estava internado eletivamente em parada cardiorrespiratória. E aí acabou o clima de procedimento calmo, né? Virou aquele corre-corre que todo mundo que está me ouvindo aqui conhece bem. Compressão via aérea, adrenalina, mais gente entrando, material espalhado, comando em voz alta, aquele silêncio interno no meio de todo o barulho externo. Foram mais de 30 minutos de manobra. Mais de 30 minutos sim que, se você olha de fora, parece um protocolo. Tempo tal, droga tal, ritmo tal, muda isso, tenta aquilo. Mas por dentro é um turbilhão. No fim de tudo, apesar de todos os esforços, a criança faleceu. Quem acompanhava era a avó. A notícia foi dada e eu me lembro como se fosse hoje do pranto dela. Aquele choro que vem da alma, que não é só o som, é desespero puro. Mas o que mais marcou não foi só o choro dela ali, na minha frente. Ela pegou o celular, fez uma ligação de vídeo para a filha, para contar que a criança tinha falecido. E ela esqueceu que Viva Voz estava ligado. De onde eu estava, do outro lado, eu consegui escutar o choro da mãe pelo telefone. Uma mãe que não estava ali fisicamente, mas que recebeu a notícia da pior forma possível. À distância, pela tela, ouvindo da própria mãe que o filho tinha morrido. Esse som, esse choro pelo Viva Voz, é uma daquelas coisas que não aparece na descrição do caso, mas que fica gravado aqui dentro. Essa é uma das coisas que eu carrego. A segunda história é de uma paciente que eu atendi no meu primeiro ano de residência. Era uma paciente oncológica, com câncer hematológico. Ela já estava na 7ª linha de quimioterapia. 7ª. Cada linha de tratamento vinha sem resposta significativa, e cada internação ela perdia mais um pouco de funcionalidade. Ela internou por um quadro respiratório com uma suspeita forte de uma infecção fúngica. E o que me chamou a atenção ali não foi só o diagnóstico ou a complexidade clínica, foi o contexto. Eram internações recorrentes, perda progressiva de funcionalidade, sintomas difíceis de controlar, uma doença avançada e ao mesmo tempo nenhum espaço de conversa real sobre o que estava acontecendo. Ninguém tinha sentado com ela para falar sobre a possibilidade concreta de o tratamento não funcionar. Ninguém tinha perguntado como que ela estava lidando com tudo aquilo. E eu que sempre gostei desse tipo de conversa, mesmo morrendo de medo de fazer errado, logo na admissão eu sentei do lado dela e perguntei: como é que é para você passar por isso tudo? E essa pergunta que parece simples foi como abrir uma caixa que estava fechada há muito tempo. Ela começou a falar da dificuldade que era viver tudo aquilo, das coisas que ela tinha deixado de fazer, de como estava cada vez mais longe do filho, de como sentia falta até do cachorro, da sensação de que a vida dela tinha sido sequestrada pelo hospital e pelo tratamento. A conversa foi longa e, para mim, foi daquelas em que você esquece um pouco do tempo, sabe? No final, ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Doutor, muito obrigado por ter conversado comigo. Hoje eu consigo ver que as palavras também curam. E aquilo me atravessou. Porque a gente é treinado para acreditar que o que cura é só droga, exame, procedimento, conduta. E naquele contexto eu não tinha nenhuma droga nova para oferecer, nenhuma 8ª linha milagrosa de químio, nenhum recurso heróico. Mas eu tinha tempo e presença. E isso, de algum jeito, trouxe cura. Não da doença, mas do sofrimento. A partir dessa conversa, a gente conseguiu falar sobre diretivas antecipadas de vontade, traçar um planejamento terapêutico mais honesto, priorizar controle de sintoma, qualidade de vida, alinhar as expectativas com ela e com a família. Ela continuou sendo uma paciente grave, com uma doença grave, mas passou a ser também alguém cujo sofrimento foi visto, nomeado e acolhido. Essa também é uma história que eu carrego. E a terceira história é de uma paciente jovem vítima de trauma. Ela estava na garupa da moto do namorado quando os dois foram acertados em cheio por um carro no cruzamento. O SAMU trouxe ela para a sala de emergência e era aquele cenário clássico de pronto-socorro.
Lotação, dificuldade de leito, recurso disputado, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando ela entrou na sala, não teve dúvida. A gravidade do quadro saltava aos olhos. Pálida, responsiva, em claro choque. A equipe se organizou rápido. A gente fez tudo aquilo que você que trabalha em emergência conhece bem: acesso, reposição, via aérea, avaliação rápida, tentativas de reverter o choque. Mesmo assim, no meio desse processo, ela entrou em parada cardiorrespiratória. E aí, de novo, manobras, compressão, droga, revezamento de equipe, aquele foco total na tentativa de trazer de volta. Apesar de todos esses esforços, a gente não conseguiu reverter. Ela faleceu. Enquanto tudo isso acontecia, um namorado, que estava pilotando a moto, praticamente não tinha sofrido nenhum arranhão. Ele estava do lado de fora da sala de emergência, desesperado. Abriu a porta várias vezes, via parte da cena, via nossa equipe em cima dela. Quando tudo acabou, eu fui até o corredor para chamá-lo, para levá-lo até uma sala mais reservada para conversar. Só que antes mesmo de eu conseguir me apresentar, antes de qualquer protocolo de comunicação de más notícias, ele olhou para mim e perguntou: "Ela morreu, né, doutor?" E ali, naquele corredor, talvez tenha sido uma das notícias de óbitos mais difíceis que eu já dei. Não era só a dor da perda, era a culpa. Ele se culpava pelo acidente, por ter pilotado, por ter passado naquele cruzamento, por ter saído de casa naquele dia. Nenhum Spikes do mundo deixa isso leve. Nenhuma técnica de comunicação dá conta de anestesiar uma cena dessas. A gente pode sim ser mais cuidadoso, mais humano, mais estruturado na forma de falar. Mas o sofrimento ali era gigantesco. Para ele, para a família, para a equipe que acabou de tentar tudo e não conseguiu. Essa também é uma das coisas que eu carrego. E esses 3 casos que eu contei aqui não são os únicos, claro. Se você já tem algum tempo de porta, de sala vermelha, de enfermaria movimentada, provavelmente você também conseguiria listar a criança que não sai da sua cabeça, o paciente oncológico que te marcou, o trauma que te fez repensar a vida inteira, a conversa de corredor que você nunca esqueceu. Com o tempo a gente vai até esquecendo detalhes objetivos. Qual era o valor exato da creatinina, quantos minutos durou a parada, qual foi a dose final da noradrenalina, mas algumas coisas ficam. Um choro específico, uma frase dita no meio do caos, o barulho de um monitor silenciado, o olhar de alguém na porta da sala de emergência. É disso que fala o artigo que me inspirou a fazer esse episódio. Por fora a gente fala da caneta, do crachá, do bisturi, do estetoscópio, mas por dentro o que a gente carrega mesmo são essas cenas. Às vezes muito nítidas, às vezes em flashes, mas sempre presentes de algum jeito. E com o passar dos anos, esse inventário invisível vai aumentando. Depois de tudo isso, vem a pergunta incômoda: o que a gente faz com tudo isso que a gente carrega? A verdade é que a nossa profissão é pesada demais. Não é só carga horária, falta de recurso, plantão triplicado. É o combo completo. Responsabilidade enorme, decisões de vida e morte em minutos, contato diário com trauma, perda, sofrimento extremo, necessidade de funcionar como se nada disso atingisse a gente. Na emergência tem um discurso que eu ouço o tempo todo: se eu pudesse, eu largava a porta amanhã. Ou não aguento mais pronto-socorro. Devia ter escolhido outra área. Não sei até quando eu dou conta. E não é só o clínico exausto, o enfermeiro moído, o técnico sobrecarregado. Até nós, emergencistas, que sinceramente gostamos de uma sala vermelha, que vibramos com aquele caso grave, que sentimos prazer técnico no que fazemos, nem pra gente é fácil. A gente pode até amar a emergência, mas paga um preço emocional alto demais por isso. E tem um componente a mais hoje em dia. A nossa especialidade ficou, digamos assim, hypada. Emergência virou quase um produto de marketing. Muita adrenalina, muito caso dramático, muita imagem de herói da sala vermelha, aquele clima de série médica, de episódio de filme o tempo todo. Tem muita gente escolhendo medicina de emergência com essa imagem na cabeça, achando que a vida vai ser um grande episódio contínuo de The Pitt, com musicão de fundo e close bonito na intubação. Só que viver só na adrenalina cobra um preço. A realidade é que, junto com os momentos intensos e emocionantes, vem o plantão virado com o corredor lotado, o paciente que não melhora apesar de tudo,
a conversa de más notícias que ninguém ensina a fazer direito, o sofrimento moral quando o sistema te impede de fazer o que você sabe que seria melhor. E aí, o que a gente vê? Residentes e colegas com uma quebra de expectativa gigantesca. Chegam achando que a emergência é glamour técnico, procedimento bonito, ritmo de filme, e descobrem que na prática, junto com isso, vem uma carga emocional que ninguém contou na propaganda. Não é que a adrenalina não exista, ela existe, e em parte é o que faz a gente amar o que a gente faz. Mas se a gente vende só esse lado, a gente está sendo injusto com quem está entrando e com a gente mesmo. E isso se conecta com outra coisa muito importante. Muitas vezes na emergência, a gente acha que tá sozinho nesse sentimento. Você olha para o lado, vê seu colega entubando, prescrevendo, fazendo piada, tomando café e pensa: só eu que tô cansado assim? Só eu que penso em sair desse lugar? Só eu que chego em casa esgotado por dentro? Quando na verdade, tá todo mundo carregando um peso parecido. A diferença é que quase ninguém fala sobre isso. Por isso, para mim, falar disso aqui é mais do que um exercício teórico. É uma forma de dizer: não é frescura estar cansado, não é fraqueza pensar em mudar de área, não é incompetência sentir que a emergência está te atravessando por dentro. A nossa profissão é pesada demais para ser carregada em silêncio. Quando a gente compartilha essas histórias, esses incômodos, esses sofrimentos, a gente descobre duas coisas. Eu não estou sozinho e o problema não é eu isolado. Tem algo estruturalmente pesado no que a gente faz e isso precisa ser nomeado. Se eu pudesse resumir tudo isso numa imagem, seria assim: a gente entra no plantão com os bolsos cheios, caneta, crachá, estetoscópio, tesoura, os remendos pessoais, mas existe um bolso extra que não tá no pijama cirúrgico, e ele tá aqui dentro. É nesse bolso que a gente guarda o choro da avó pelo viva voz, ouvindo a filha descobrir que o neto morreu, a paciente oncológica dizendo que palavras também curam, o olhar do marido no corredor perguntando: ela morreu, né, doutor? Os pacientes da pandemia que não tiveram despedida presencial, as dúvidas sobre seguir ou não na emergência, às vezes em que a gente perguntou se vale mesmo a pena. Esse bolso nunca fica totalmente vazio. E talvez ele não tenha que ficar vazio mesmo. O problema não é carregar histórias. O problema é carregar tudo isso sozinho, fingindo que tá tudo bem, como se a emergência não nos afetasse. Se você é R1, R2, está pensando em fazer emergência, ou está naquela fase de se perguntar se escolheu a área certa, eu queria te dizer duas coisas. A emergência não é só a versão hypada da série da adrenalina contínua. O fato de você estar cansado, frustrado ou em dúvida não significa que você não serve para isso. Significa que você é humano, vivendo uma especialidade que é intensa demais para ser romantizada e pesada demais para ser vivida sozinha. O que eu quis com esse episódio é reconhecer esse peso, dizer que ele é real e lembrar que ele não é só seu. Talvez, se a gente compartilhar um pouco do que eu carrego, eu ajudo você a olhar isso com mais gentileza para o que você carrega. E se depois de ouvir isso você se sentir um pouco menos sozinho na emergência, esse episódio já cumpriu o que precisava. E eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao Lucas Vasconcelos, que me mandou esse artigo. Ele foi residente comigo lá no Santa Marcelina, terminou clínica médica agora em março, e muito obrigado, meu amigo, por compartilhar esse texto. E se você tem aí algum artigo interessante, alguma coisa nesse estilo, e acha que seria legal trazer para a gente fazer uma análise, manda para a gente lá no nosso Instagram. Não esquece de seguir a gente e compartilhar esse vídeo com quem você acha que gostaria de escutar. Até a próxima. Valeu, pessoal!